Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma civilização da Antiguidade, os povos fenícios. Características importantes vamos verificar aqui no nosso vídeo. E a partir de 5 características estarei trazendo então essas relações importantes que formaram basicamente essa civilização. Vamos então à nossa primeira característica. A religião. A religião, quando falamos basicamente dos povos fenícios, nós estamos, em outras palavras, falando de uma religiosidade através do politeísmo. Nós tivemos vários deuses, dentre eles nós podemos citar 3 deuses importantíssimos que foram referências para essa civilização. Aí nós vamos então ao nosso primeiro. O primeiro é El. El seria o deus máximo, aquele que efetivamente estaria no topo, na relação dos mais importantes, ou seja, o mais importante. A característica dele nós vamos falar necessariamente que é a relação mais importante entre os deuses. É representado por um senhor velho, então essa é uma das características que se traz. Efetivamente, todos os deuses eram realizados rituais para eles. Como nós falamos de uma sociedade que inicialmente teve características agrícolas, grande parte desse processo e desses rituais, oferecimento, morte de animais, tudo isso faz parte também desse cenário, que vai, em outras palavras, caracterizar essa relação que era das sociedades primitivas, que tinham efetivamente essa relação através dos rituais. O segundo deus que nós podemos citar aqui, Ashrat, que é, em outras palavras, representação de uma mulher, de uma mãe, que vai ser a mãe do mar, que vai, em outras palavras, trazer também a característica da proteção dos rebanhos, das colheitas, um símbolo que é efetivamente representado também pela palmeira. Pela sua resistência, nós estamos falando de uma planta que nasce no deserto, ou seja, pela sua persistência de sobrevivência, é um dos aspectos também representados por essa deusa. E por último nós temos aí também, não menos importante, mas também faz referência, é Baal, que é um deus que na realidade ele representa o filho de El. Ele está dentro do critério das características de vários títulos, como cavaleiro também, como um guerreiro, né, dentro desse universo, que vai combater diversas forças. Então aí a gente tem na relação rituais que eram praticados para esse deus também, quando grande parte desses povos guerreavam na antiguidade. Isso era uma característica comum que nós encontramos dentro desse universo da religiosidade, na grande maioria politeísta, da antiguidade. Vamos então à nossa próxima característica. A economia. Quando tratamos basicamente da relação da economia, os fenícios eles se dedicavam ao artesanato, né? Principalmente a relação da utilização e uma habilidade muito grande de trabalhar com o vidro. A gente vai observar essa característica, então a formação de artesanato é uma das questões presente entre os povos fenícios. Nós temos também o desenvolvimento da agricultura, olivas, vinhas, que vão efetivamente também dar essa possibilidade do comércio, e também efetivamente a relação da pesca, que era uma característica também pela própria localização geográfica dos povos fenícios. Posteriormente nós teremos aqui um grande avanço nas grandes navegações. E a partir dessa relação nós teremos uma nova tendência entre os povos fenícios, que serão, em outras palavras, grandes comerciantes, vão efetivamente a partir do comércio desenvolver grande parte dessa civilização, vão chegar a diversos continentes. Temos até registros, mesmo antes dos portugueses, que fenícios já chegaram às Américas. Uma característica desses povos era aonde eles chegavam, eles também faziam um registro através de pinturas, esculturas que faziam, e esses registros até hoje, muitos deles permanecem, que são estudados pela arqueologia.
Aí nós temos então uma relação muito importante. Dentre todos os povos da antiguidade, podemos citar os fenícios como os maiores comerciantes que nós tivemos na antiguidade. Vamos então à próxima característica. Tratamos aqui então da política. Importante ressaltar que esse povo era unificado, chamado de Fenício, ou seja, nós temos aí diversas localidades, que essas localidades, todas elas, através de um processo de unificação, eram chamados de Fenício. Formado por diversas cidades-estados, característica essa que foi muito comum entre os gregos na antiguidade, mas as cidades-estados tinham a sua autonomia, porém todas elas respeitavam grande parte das estruturas que era o formato dessa centralização. Nós estamos falando de algumas cidades como Arad, como Biblos, Tiro, Sidon, Ugarit, que são, em outras palavras, cidades extremamente importantes nessas regiões. Grande parte delas com portos, né? Então essa facilidade do deslocamento, né? Principalmente via mar, você tinha essa facilidade e a partir daí grande parte de todo o comércio circulava então nessas cidades. Então percebam vocês que os fenícios tinham essa relação, traziam efetivamente essa característica de grandes comerciantes, o que também efetivamente desenvolveu todo esse processo da política nesse momento, ou seja, de uma relação unificada dessas cidades-estados, né, que em outras palavras estavam subordinados ao controle do povo fenício, né? Então aí a gente tem essa relação. Em outras palavras, nós temos também uma característica que vem do próprio grego, né, que era uma civilização que estava construída a partir da talassocracia, né? Então, talasso nós estamos falando de mar, né, e kratia, ou seja, força, poder. Essa era uma das relações que se constituía principalmente deste povo importante que nós temos da antiguidade. Vamos então à próxima característica. Aqui nós temos então a cultura do povo fenício. A cultura recebeu influência de vários povos. Isso é uma própria relação da proximidade que se tinha com outras civilizações, principalmente através do comércio. Caracterizavam principalmente por ser um povo estudioso, identificavam-se por elementos originais que formavam efetivamente essa cultura, a forma de agir, a forma de se comunicar, a forma de se expressar através das artes. Isso era uma relação muito importante que nós trazemos desse povo, né? Imprimiam desenhos nos barcos, faziam pinturas, artes, características muito importantes dos povos fenícios que foram conhecidos em diversas outras regiões na antiguidade. Utilizavam também a dança para louvar os deuses, através dos rituais, né? Então aí nós temos efetivamente uma ação cultural muito forte do povo fenício, principalmente com relação à ritualística, que envolvia diversas características, dentre elas a dança era um dos aspectos importantes que nós encontrávamos entre estes povos aí. Vamos então à nossa próxima característica. Aqui nós temos uma referência extremamente importante desse povo, o alfabeto, que vai, em outras palavras, trazer essa herança que chegou até os nossos dias, né? Que é essa relação de você registrar, de você contar, de você trazer efetivamente informações que são registradas através do alfabeto, né? Ao contrário de outros povos que nós temos aqui, ele era baseado principalmente na construção de símbolos. Então o alfabeto fenício representava-se através de fonemas. Esse alfabeto seria a origem da escrita ocidental. Possuindo então 22 consoantes, posteriormente os gregos acrescentaram as vogais. E aí a gente tem toda uma relação da formação histórica do alfabeto. Ele foi criado com o objetivo de efetivamente facilitar esse contexto, que é, em outras palavras, a forma de você registrar, a forma de você se comunicar. Então, o alfabeto, nós temos aí uma referência importantíssima que se traz através do povo fenício. Espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse povo através do nosso Flash da História.
onde trazemos informações mais importantes, mas de uma forma assim mais sintética para vocês. Muito obrigado e nos encontramos até o nosso próximo Flash da História.